Olá, seja bem-vindo a mais um Voxcast, o podcast aqui da voxmais.com. Aqui a gente sempre está batendo um papo com quem contribui com o desenvolvimento da região, empreendedores que geram emprego, geram renda e que fazem a economia movimentar aqui pelo estado, mais especificamente pelo oeste do estado do Pará. E hoje a gente vai bater um papo aqui com meu amigo de longas datas, Boni. Seja bem-vindo. Primeiramente, muito obrigado. Sabe que eu sou seu fã e me sinto muito honrado de fazer parte deste podcast e estar aqui podendo bater um papo com você. Estou aqui para conversar, para aprender e para esclarecer qualquer dúvida que você tenha. Oh, muito bacana, muito bacana. Boni, cara, é tanta coisa pra gente falar. Eu vi lá no site que é assim, não basta ser açaí, né? Não basta ser bom, Ser tem que ser bom, Boni. tem que ser Boni, né? Cara, essa marca é muito forte. Na verdade, a gente vem sendo abençoado já tem bastante tempo, né? Eu nem te contei, recentemente agora, né? Assim, porque o que acontece? Eu acabo me tornando amigo das pessoas. E aí a gente vende muito açaí, principalmente na região de São Paulo, ali a gente está numa academia na Ironberg, que é uma outra academia que é referência no Brasil. E um dos grandes atletas lá começou a tomar o açaí, e agora ele foi para uma disputa internacional na Hungria, que vai para o Mister Olímpia. E ele Caramba. acabou de ganhar, tipo, tem menos de uma semana mais ou menos. Então, assim, uma coisa leva a outra, a pessoa gosta do produto e a gente acaba fazendo esse tipo de parceria. Então, assim, muito antes da parceria, pura e simplesmente financeira, a gente acaba desenvolvendo amigos. E aí eu acho que essa energia positiva é que acaba nos levando muito longe. E o slogan que você falou, por que a gente começou a usar, né? Porque antigamente o açaí hoje, graças a Deus, está extremamente popular, não só no Brasil como no mundo. E aí várias pessoas diziam, olha, a gente tem um açaí bom, eu tenho um açaí bom. E aí eu disse, não, pessoal, calma lá, o açaí não basta ser bom, ele tem que ser Boni. E aí isso acabou pegando e ficou bem legal. Eu sou publicitário, o slogan é perfeito, assim, tá muito, muito ótimo. E foi por acaso, como eu te falei, né? Você é um empreendedor de sucesso, cara, mas essa história de empreendedorismo, a gente até conversou um pouco quando o Boni já foi capa da revista aqui da Vox. Uma Segundo, honra, né? segundo Uma ele, honra. segundo ele, tava mais novinho. Eu acho que o rosto tá o mesmo ainda, Boni. Não mudou muito, não. Você é um grande amigo, lhe agradeço. Pô, vai ser 10 anos, eu acho. 10 anos. 10 10 anos. Foi anos. quando montou, né? Foi, a gente montou a Bonifit em agosto de 2015 e agora nós vamos fazer 10 anos de aberto e liderança de mercado. Foi premiado pela ASS, né? Pela ACES também foi bem legal. Isso é Legal, bem interessante. maravilha. E esse espírito empreendedor, essa coisa do empreendedorismo teu, vem desde criança. Cara, desde criança. Desde criança. E assim, o que é estranho, né? É que, vamos pro meu avô, por parte de mãe, foi advogado. Meu avô, por parte de pai, era funcionário empregado de carteira assinada. Meu pai foi médico, minha mãe. Foi não, é médico, minha mãe é médica. E eu não sei como explicar, eu desde novo, eu me lembro que eu, no Dom Amando, eu já comprava, andava de skate, já queria vender as peças de skate, trazia de São Paulo, naquele tempo não tinha internet nem celular. Então a única comunicação que nós tínhamos com o sul do Brasil era tipo revistas, que já chegavam aqui atrasadas. Então eu via as coisas, via as peças e trazia e vendia para os meus próprios amigos. Então assim, No colégio ali. no próprio colégio e tal, o pessoal que a Já gente andava. ganhava uma grana, mãe. Ganhava. E o que é legal? Eu não via ganhar uma grana. Eu ganhava a grana e fazia quem estava comprando as coisas também de mim feliz, porque eu Pô, dava bacana. acesso para eles a uma coisa que eles não tinham. E eu jamais vendi ou venderia alguma coisa que eu não usasse. Então o que é bacana? Primeiro eu usava, testava, todo mundo dizia, ó, deu certo. Então meio que era cobaia. E daí a gente replicava para os amigos. Que eu acho que o objetivo final não pode ser só ganhar a grana. Até porque a gente vem e vai embora e não vai levar a grana. Eu acho que eu sempre penso, no dia que eu for, eu quero deixar o quê? Bons amigos. Pô, legal. Pô, o cara, pô, me fez bacana. E aí a gente vai fazendo uma transação comercial outra. Mas o objetivo final A grana é não é consequência, né? isso. Que é as amizades, os negócios ali que vai ficando mesmo. Pouca gente sabe, mas você estudou por aqui, passou grande parte da infância, né? Em Santarém, né? Eu, na verdade, tenho excelentes lembranças daqui, né? Eu nasci em Belém. E aí meu pai foi fazer especialização em neurocirurgia em São Paulo. De lá ele veio para Santarém. E aqui eu estudei desde o Carequinha e depois fui pro Dom Amando. Eu fiz grandes amigos que eu levo para a vida toda. Então, como eu disse, depois de muito tempo eu volto e sou muito bem acolhido. Como eu acabo sendo bem acolhido nas outras cidades que eu passo, porque assim, a verdade é que eu gosto de gente, Jonas. Pô, Então eu bacana, gosto de falar com as maravilha. pessoas, eu gosto dessa empatia. E às vezes até quando a gente encontra ou tem que lidar com algumas pessoas um pouco mais difíceis, eu me esforço ao máximo para tipo diminuir ou minimizar qualquer clima de estresse, porque eu acho que a nossa vida ela é muito curta.
Então a gente tem que ter muito cuidado para não levar para o coração certas coisas. E eu não sou perfeito, estou longe disso, mas te confesso que é uma luta constante para poder, sabe, dormir melhor, dormir bem, Maravilha. evitar briga, etc. Legal. Você falou dos amigos de infância. Tem alguns nomes que estão hoje aí no mundo dos negócios, que estão por aí, que tu sempre encontra. Ah, isso aqui é meu amigo de infância. Na verdade, não é só que eu encontro, né? Que eu encontro e admiro, tem vários, vários. Assim, posso começar. Bruno Moura, Ah, que é um já cara veio aqui, já veio aqui duas é, vezes no podcast. uma pessoa que eu admiro profundamente. Legal. Então, assim, ele é um cara que não só como um médico, mas é um médico barra empreendedor de sucesso, está sempre cheio de ideias, sempre querendo ajudar o próximo. É um cara que é incansável, se você for do ponto de vista social, aquele cara tem uma habilidade única, ele trata todo mundo bem e tal, então é fantástico. Tu pega um outro amigo, grande amigo, o Saulo. Saldo também. O Saulo não posso falar assim apenas como uma pessoa local, ele já é uma referência mundial. É, Então diferenciado. ele fez o favor para esta região e até para mim como amigo, porra, de levar isso para o mundo, a nossa culinária, mas quando eu digo ele não levou só a culinária, ele levou mostrando que um caboclo paraense pode ganhar o mundo. Então também tem minha admiração. O irmão do Saulo, o Dr. Eric, Sim. porra, que é um cara que é referência na neurocirurgia, É. entendeu? Posso citar aqui uma dezena, mas Sim, assim, sim. entendeu? Como vários outros. Então, assim, é muito legal você poder vir para cá e ser acolhido assim por essas pessoas. Tenho vários amigos, Jonas, mas assim, Sim, a região, ela é de gente acolhedora, é de gente bacana. Então, aquilo que eu te falei, não adianta só a técnica. Você tem que ser uma pessoa do bem. O Janderson, que está sempre aqui com a clínica de olhos, também é uma referência, não podemos deixar de falar. Tem vários. Alguns vão ficar até com raiva que eu não não esqueci. agora, mas são mas muitos, assim, realmente. saiba que vocês moram no meu coração, hein? Com certeza, com certeza. E a gente te agradece, porque você é uma pessoa que está sempre disponível, sempre que eu te ligo você atende, ou quando não dá naquela hora você passa uma mensagem. E a gente fica muito feliz também por ter você na nossa lista de amigos aí, tá? Com certeza. Sempre contribuindo, né? Você é uma pessoa que gera emprego, gera renda. O propósito da Vox é esse, contar essas histórias de sucesso dessas pessoas que contribuem com o desenvolvimento da região, né? A gente fica muito feliz por isso tudo. E a questão do empreendedorismo começou lá na escola e foi seguindo. Depois fizeste o quê, Bruno? Porque Boni. essa palavra empreendedorismo é uma palavra nova, né? Assim, nova aspas. Mas a gente fala com ela agora, toda criança, o cara diz, olha, tem que ser empreendedor, tem que empreender. Isso é bacana, mas eu acho que nem todo mundo tem que empreender. Eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que buscar é ser feliz. Então, tem gente que é feliz trabalhando numa empresa, legal? Tem gente que é feliz trabalhando na igreja, sendo padre ou alguma coisa do tipo. Então, meu objetivo era ser feliz. E eu me sinto feliz fazendo esse tipo de coisa. Tipo, quando eu venho para cá, para Santarém, eu monto uma academia. Vou dar só um exemplo da academia, vou contar o histórico todo. Na verdade, a gente deu uma mudança de paradigma, né? As academias eram do porte, a gente acabou mudando todo o jogo, entrando com preço novo, equipamentos muito diferenciados. E o que é que eu fiquei feliz? Não é que eu tirei as pessoas de outras academias, mas eu aumentei o bolo. Certo. Então, tinha muita gente que não conseguia carregar o filho no colo. Tinha muita gente que estava sobrepeso. Tinha muita gente que estava com uma série de problemas que foram ou resolvidos ou minimizados na academia. E um outro detalhe, as próprias academias que já existiam, elas melhoraram também. Então, conseguiram atender mais pessoas. Elas atendendo mais pessoas, como eu te falei, o bolo aumentou. E a verdade é isso, você pode estar chateado como for. Se você for para a academia, você sai de lá mais leve. Seja Bonifit ou seja qualquer outro. Se você for correr na orla, você vai ficar melhor. Agora, claro, se você puder, escolha a Bonifit, né? Lógico, né? E Boni, mas por que a ideia assim de montar uma academia aqui? Foi a primeira? Não, na verdade não. Deixa eu explicar como foi claramente, né? Foi sim. sim, de forma muito prática. Eu sempre tive um carinho muito grande por aqui, que nem eu te falei, tenho vários amigos aqui e tudo mais. Eu, na verdade, meu negócio principal virou o açaí. A gente eu, como eu digo, eu não faço muitas coisas. Eu tento fazer poucas e muito bem feitas. Certo. Então a gente veio do açaí, a gente patrocinou grandes atletas, a gente levou a marca para o mundo todo. A gente vive vendendo para o Brasil quase que por completo e várias partes do mundo, como Estados Unidos, Dubai, Europa. E aí eu patrocinava o Lioto Matida. E o Lioto Matida, com a família dele, que são meus grandes amigos até hoje, que são pessoas, vejam bem, não é só atleta, eles são pessoas admiráveis, tá? O pai do Lioto, então, é uma figura ímpar. Uma figura com nível de justiça, assim, de ética, fantástico. Ele é um cara que ele tenta ser justo a todo momento, inclusive com o filho, tá?
que eu vejo que muitas vezes a pessoa acaba mimando o filho. O pai dele não tem isso. Então eu aprendi muito com eles até com essa proximidade. Como foi que eu entrei na academia? Como foi que eu vim parar aqui? Eu já estava no Açaí há muitos anos, já estava patrocinando eles, ele, Minotauro, Minotouro, Vanderlei Silva, Vitor Belfort, Anderson Silva, José Aldo, vários outros. E aí o que eu fiz? Eles tinham uma academia em Belém que era a APAM, que era Associação Paraense de Artes Marciais. E eu conversando com eles, eu disse, cara, o nome de vocês é muito forte, Matida, tá no mundo todo, tá no UFC e tal. Eu digo, e quem escuta a PAN pensa que é de panificador ou qualquer coisa, o cara nunca vai pensar que é uma academia. E não era uma academia de musculação. E eu levei um tempo para convencê-los para que a gente pudesse abrir a academia, né? Fui com o Taquei, com o Lioto, tudo mais. Depois de convencer, vamos abrir a academia. Depois que a gente abriu a academia, eu chamei arquiteto e tudo mais. Ele já tem vários anos atrás, acho, sei lá, 15 anos atrás. Primeiro naquele tempo, os caras disseram que eu era doido. Pô, tu vai trazer arquiteto? É só ajeitar aqui, mexer ali. E hoje eles reconhecem que foi uma grande virada. Tipo, montamos a primeira academia que eu montei, não foi a Bonifit, foi a Matida. Academia Matida, eu sou fundador da Academia Matida, junto com os irmãos Matida, com a família Matida, que foi onde eu aprendi também muita coisa. E eles saíram da arte marcial e a gente acabou entrando na parte do mundo fitness ou musculação. A academia foi um sucesso, como é até hoje. Hoje também são várias unidades. E quando chegou... E eu sócio da Matida, né? Chegou um belo dia, meu pai me chama para vir para cá, tipo, meio que passear. Eu não me lembro o motivo específico, mas eu acho que era até passear. Eu disse, eu vou lá contigo passar o final de semana. Quando eu vim para cá, fiquei no hotel e eu disse, pô, vou malhar. Não tinha academia no hotel. Qual é que tem? Tem A, tem B. Eu disse, qual é que é melhor? Disseram, não, a melhor é fulano. Aí eu fui lá. Realmente, uma academia decente, mas eu já estava com o padrão Belém, São Paulo, porque eu sempre estou viajando. Eu disse, pô, é boa, mas dá para ser algo melhor. Você percebeu Eu percebi uma brecha. Uma brecha de entrada. Uma brecha de entrada. E o que foi bem legal foi o seguinte. Eu tô sócio lá do Taquei e do Lioto, né? Taquei é o irmão mais velho deles, pra ter uma ideia. Eu fiquei empolgado, né? Eu disse, pô, cara, só que as academias eram bem menores do que a Boni, né? Até no lançamento a Boni já foi muito maior. E ali naquele meu prédio era uma concessionária de carro antes. Aí eu peguei e liguei pro Taquei. Taquei, pega o avião e vem pra cá. Aí ele veio pra cá. Aí a gente foi em algumas academias. Aí ele disse, cara, tu é doido, aqui ninguém treina. Tu vai jogar dinheiro fora. Nisso eu já tinha vislumbrado o ponto que era bem grande, né? Ainda é grande hoje. Vê que para padrões atuais é uma academia grande. Sim, com certeza. Mesmo se você comparar com o padrão Belém. Resumindo, ele disse que eu era louco, perturbado da cabeça. Aí eu pedi para ele. Eu disse, Taquei, você permite que eu abra só? Porque se eu era sócio, eu devo lealdade. É assim que eu penso. Ele disse, pode abrir que não vai dar nada. Ele ainda falou assim. Meu Deus. Não, e ele fala hoje. Mas na tua cabeça a ideia já toda estava feita, formada. Eu disse, vai dar certo e tal. Coragem, né, também. O cara tem que ter coragem. Coragem não chega em lugar nenhum. E isso me facilitou porque até então eu era Matida, né? Eu era Academia Matida. E eu, particularmente, adoro o meu nome. Entendeu? E eu digo, pô, vai virar Bonifit. Já tinha Boni Açaí, só foi a deixa que eu peguei. E, cara, a gente montou e, graças a Deus, eu acho que você se lembra, nos primeiros meses a gente tinha fila, né? Como algumas vezes a gente dá vê e tal. Sim. Então é um negócio bem legal. E aí a gente foi aprendendo também com o negócio, que foi um negócio novo, até a nível Pará. Não tinha uma academia nem em Belém, desse tamanho, com esse tanto de gente e tal. E a gente investiu, assim, bem legal. Muito equipamento diferenciado, muita coisa americana mesmo. E, graças a Deus, a gente vem aí com 10 anos de muita felicidade e muito sucesso. E eu vou te dizer, Jonas, olha, eu estava na academia agora de manhã, direto, eu chego e pego testemunhos da pessoa, cara, obrigado, tô vivendo melhor com meu marido. Não, cara, obrigado, tô vivendo melhor com a minha mulher. Que parece uma besteira, né? Não, isso é muito importante, né? Parece uma besteira, mas quando as coisas dentro de casa estão indo cada vez melhor, e eu tenho uma pequena parcela de contribuição nisso, eu me sinto muito feliz. Felicidade total, né? Total. Com certeza. Então é baseado nisso assim que a gente vem de 10 anos de muita felicidade aí. Cara, e ela não para de crescer. Vocês já estão por onde mais com a Boni? Porque Boni, gente, não é uma marca, é o teu nome. É o meu nome, meu primeiro nome. É o nome. Meu primeiro nome. Cara, o teu pai pensou, ele vai ser empreendedor, vou colocar logo um nome que vai servir para a própria marca dele. Tem um gente da publicidade aqui, né, cara? Pô, parece que foi feito para isso. Vocês estão por onde também mais, além de Santarém? Olha, hoje, graças a Deus, o que aconteceu? A gente veio para Santarém e Santarém sempre conversou muito com Itaituba, né? Tu via as pessoas irem daqui para Itaituba e vice-versa. Montamos em Itaituba. Sucesso absoluto. Maravilha. A gente, na verdade, vem aumentando e esse ano já vai ter mais ampliações lá. E mesmo em Itaituba, você nota que é uma academia de porte, que você pode tirar qualquer pessoa de Belém, do Rio de São Paulo, vai chegar lá em Itaituba, vai gostar da academia. Maravilha. Saímos de Itaituba, nós fomos para Parauapebas.
Parauapebas é uma cidade muito boa, próspera, e enfrentamos um desafio, né, de estar numa zona nova, né, que eu não conhecia ainda Parauapebas, assim, eu conhecia de passar rápido e tal, mas não tinha grandes amigos, igual como a gente tem aqui, que facilita. Sim, sim. Mas aquilo que eu te falei, como eu faço amigos rápido, graças a Deus, as portas também se abriram, fomos muito bem acolhidos. A academia lá também está um sucesso, né? E lá também já tem algumas academias grandes, viu? Lá tem uma concorrência bem forte, tem um pessoal que tem umas academias bem legais. E o que está acontecendo lá? O bolo está aumentando. Cada dia que se passa, o bolo lá está aumentando e isso está nos deixando muito feliz. Estamos abrindo agora, provavelmente mês que vem, aí no shopping. É que nem eu disse, eu de um tempo para cá, sabe, Jonas, isso aí não me tenha como arrogante, por favor. Muita gente acha que é só pegar um galpão, encher de equipamento, a maioria ainda põe os ventilador e acha que vai dar certo. A gente está tentando agora fazer obra de arte, entendeu? Por isso que eu te pedi a licença para você não me ver como arrogante. Cara, então não, a gente vem cara. pensando nos detalhes, porque o que a gente está Se não pensando? melhorar, fica para trás. Porque não é só pegar um galpão e encher de equipamento, entendeu? Você tem que pegar um galpão, você tem que botar a climatização correta, você tem que ver o banheiro, você tem que ver o atendimento, você tem que estar olhando Mão de obra. mão de obra desde a recepção, porque o primeiro contato que o cara tem é lá no estacionamento. E eu não vou, eu tô falando isso aqui não é no sentido de professoral, eu tô dando aula, não, tô dizendo que eu tenho muito a aprender, mas eu tô atento aos detalhes. Então a gente tenta melhorar cada vez que se passa mais. Então, e de Santarém, já estamos também em obras, em obras assim a todo vapor em Castanhal, que é próximo de Belém e será a nossa maior unidade. Nossa, se essas aqui já estão grandes, imagina de lá, então. Vai ser a nossa maior unidade, né? Eu acho que tu tá sabendo disso em primeira mão, que eu não tinha nem falado em lugar nenhum. Primeira mão aqui no Voxcast. É verdade, a gente não falou, porque assim, a gente, diferente da grande maioria, a gente não é de estar falando muito, né? Tu vê que é do shopping e a gente pouco fala. Tu fala para um amigo ou outro. Sim. A gente não tá postando, a gente chega lá e abre. E aí a gente abre e faz o quê? Sucesso. Porque o que eu vi? Muita gente fala que vai ser isso, que vai ser aquilo, e aí a realidade prova o contrário. Eu continuo sendo o maior e o melhor. Com certeza, com certeza. Então eu prefiro continuar muito mais fazendo do que falando. Respeito quem tem essa técnica da falação, respeito quem tem a técnica de vou impressionar para atrair, mas primeiro a gente chega e mostra, que é a nossa política, que é o nosso perfil, né? E é como a gente vai continuar sendo, entendeu? Que é muito melhor, é como eu disse, o elogio, quando você se autoelogia, ele tem um peso. Quando tua mãe te elogia, tem outro. Quando uma pessoa que é concorrente ou inimigo te elogia, tu tá no caminho certo. Então, a parte que eu vejo muito, né, de um modo geral, hoje em dia com a internet, porque a internet, o que ela fez? Ela tirou o filtro. Sim. A pessoa se autoelogia, e se ela se autoelogiar bem, é impressionante como a maioria da galera acredita. Então, tipo assim, o cara diz, olha, vou fazer amanhã, Jonas, uma maratona de 100 quilômetros. Aí tu pergunta pra mim, mas Boni, tu já correu alguma vez na vida? Aí eu digo, não. Então isso pra mim é papo de doido. Sabe, que eu vejo na internet muita gente falando que vai fazer e que vai acontecer. Aí eu digo, mas ele já fez algum? Nunca passou por isso. Como é que vai vender uma experiência que ele nunca passou? Né? Entendeu? É igual crítica construtiva para quem nunca construiu nada. Para mim não vale. Primeiro faz o teu, primeiro ajeita a tua vida, aí depois tu vem ajeitar a minha. Isso é perfeito. É assim que a gente tenta viver. Isso vale muito, muito no mundo do empreendedorismo, né, da empresarial, quem para seguir essa. Senão não vai ouvir qualquer um, você vai ficar maluco. Na vida. Porque a gente pensa que não, imagina só, tu vai chegar no dentista, o cara vai sorrir para ti, ele tá cheio de cárie. Tu vai querer levantar da cadeira e ir embora. Lógico. Então isso serve para academia, isso serve para médico, isso serve para qualquer coisa. Eu acho que o exemplo, ele arrasta. Então se você puder dar exemplo para que as pessoas sigam o que você está falando, você primeiro, olha, eu fiz isso aqui, agora eu tenho capacidade de replicar, eu acho que é bacana. E funciona. A Bonifit, só desculpa te interromper, por gentileza, o nosso plano, eu acho que até o final do ano é a gente começar a fazer franquias. Pô, isso é fantástico. E eu não quero tomar o mundo todo, que eu disse, para não falar para o mundo todo, porque eu já fiz alguns cursos de franquia, já fiz alguns cursos que eu fiquei realmente internado, aprendendo. E o que eu vi que é franquia, né? Na minha humilde concepção, é você ter alguma coisa de sucesso e você conseguir formatar para que isso possa ser replicado. Só que o que eu vejo? Tem muita gente que quer salvar o negócio e começa a franquear. Nem o negócio dele tá dando certo, ele já sai vendendo, sai vendendo franquia, vendendo cota, vendendo... Não, meu irmão, para. Eu acho que isso devia, na verdade, ser até proibido. Isso acontece bastante, mano. Tu entendeu? Aí depois o negócio vira uma pirâmide. É. Porque o que acontece? Se eu não dei certo fazendo essa caneca, um exemplo. Ainda não fiz a minha caneca. Como é que... Olha, vem cá, deixa eu te vender logo um bocado de caneca. Calma.
Eu acho, mas é uma opinião, tá? Não, você tá certíssimo, é isso mesmo. Eu acho que então o que a gente fez? A gente modelou Santarém. Como é que é Santarém? Não sei o que falar. É. Sucesso. Validado, né? 10 anos. Que uma coisa é tu dá sorte um mês, 2 meses, um ano. Não, a gente tá liderança de mercado há 10 anos. Validou por 10 anos o produto. Itaituba, 8. Validado. Líder de mercado. Fomos para Parauapebas, tem um ano. Como é que a gente está lá? Um sucesso absoluto também. Então agora a gente está abrindo mais uma outra em Santarém, mais uma outra em Castanhal. Então eu acho que a minha tese, a minha teoria está provada. Principalmente porque a gente consegue operar em cidade de 300, 200, 100 mil habitantes ou até menores. Por que é o plano de fazer a franquia, Jonas? Porque vamos supor, se eu quiser ir para Alenquer, um exemplo que é aqui do lado. Sim. Eu muitas vezes eu não tenho braço, então eu tenho que ter alguém lá que não só olhe com o olho do dono, como seja o dono, para ele poder olhar quando uma lâmpada não está certa, quando um vaso está com problema, quando o estacionamento... Aí eu estou aqui para ir lá e refinar o detalhe. Então é assim que a gente está fazendo. Hoje em dia, esses que são os planos para o curto prazo. Queres franquear para o Brasil todo? Não. Se eu ficar aqui e tomar só o Pará, eu já estou muito satisfeito. Eu não tenho... Mas não tem como, isso aí tu não vai conseguir segurar. Não, Tu vê- entendeu? Mas tá entendendo? Então o O objetivo produto é tá esse. validado, testado, não tem, cara, isso aí, com a tua visão empreendedora também, eu sei da tua capacidade empresarial, acho que não tem como não avançar. Se prepare, que você vai ver muitas novidades acontecendo num curto espaço de tempo. Conte pra gente, conte pra gente. Eu que sou seu fã, pô, eu que te admiro, que eu analiso. E, Boni, como é que surgiu Boni Açaí? Cara, o Boni Açaí foi assim. Há muito tempo atrás, né? Muitos e muitos anos atrás, eu primeiro fiz faculdade, eu estudei no Dom Amando, né? Aí, fui para Belém. Aqui, uma pessoa que eu esqueci de falar foi o Hugo Diniz, que foi até candidato aqui. Hugo Diniz, foi reitor da UFOPA. Isso, ele estudou comigo, tá? E aqui, só para tu vai ver onde eu vou chegar, né? E quando ele estudava, aquele cara era muito bom no colégio. Tipo, no Dom Amando vivia no quadro de honra e eu me inspirava muito nele também, né? Tanto que saí daqui, fui para Belém e eu posso dizer que muito parte da influência que ele passou para mim, eu também estudei bastante, a gente consegui passar a engenharia civil em primeiro lugar. Então, o que é o poder de uma amizade boa, entendeu? Eu acho que ele nem sabe que ele teve todo esse efeito. Mas como tinha uma disputa positiva, e digo lá, uma disputa, e ele sempre tirava notas melhores, tá? Ele era um dos poucos caras que realmente era diferenciado. Consegui passar também em engenharia. Com pouco tempo de engenharia, eu achei que era chato. Fiz 2 anos de engenharia, passei, larguei de mão e queria alguma coisa que eu pudesse fazer que fosse diferente. Naquele tempo, estava começando os bingos, né, lá para trás. E a gente começou a trabalhar muito tempo com bingo, e sempre foi uma coisa meio legal, meio... Aí chegou uma hora que ficou meio ilegal, digamos assim. Eu tenho várias filhas, sou casado. Eu digo, cara, isso não é bacana, isso não vai dar, e eu nunca vou conseguir ser Las Vegas. Então eu sempre busquei alguma coisa que eu sempre preferi, digo, é melhor eu ser um tubarão nesse aquário do que eu ser uma piabinha nesse oceano enorme. Com certeza. Oceano Azul, né? Entendeu? Oceano Azul. A gente sempre dá esses exemplos, né? Quando a gente está fazendo treinamento aqui na academia. E aí eu digo, cara, eu tô no Pará. O que eu tenho aqui que eu vou conseguir levar pro mundo? E aí o açaí caiu como uma... Já tava no cotidiano. Entendeu? Aí um amigo meu disse, olha, dá para vender pro Rio. Aí a gente começou vendendo pro Rio. Quando chegou no outro ano, eu fui pro Rio e o problema do cara lá era receber o açaí, porque ninguém tinha congelamento. E a gente Mas você vendeu açaí de que forma? Não, primeiro, olha lá, eu primeiro estava numa outra área, né? Tava nos bingos, correto? Olha o que eu te falei. Sim. Eu entrei como investidor e vendi para um cara no Rio. Certo. Mas igual como se eu pegasse essa caneca e vendesse para João. Aí, pô, aquilo deu um dinheiro. Primeiro foi a questão monetária. Eu comecei a prestar atenção, porque eu digo, é um negócio diferente. Onde é que tem açaí? Aspas, só no Pará. Você tem outras regiões do Brasil, mas a concentração braba está no Pará. Eu digo, pô, tem que abrir o olho para isso. Quando chegou no outro ano, eu fui no Rio, o cara disse, eu disse, quantas tu quer comprar e tal? Ele disse, olha, quanto tu dá conta de produzir? Aí eu disse, opa, se o problema é produção... Quando o cara faz uma pergunta dessa... Aí abri o olho, aí eu comecei a entrar de cabeça no açaí. E aí o que acontece? Eu comecei a bater, né? O açaí, bater, que a gente chama assim, bater açaí. Ainda não tinha indústria, foi bater de forma terceirizada numa outra indústria, que eu arrendei. E, Jonas, assim, eu me lembro que eu gostava quando era criança, ainda gosto, hoje muito filme de terror. Eu não sei se tu já tiveste oportunidade numa fábrica de açaí, tu já tiveste? Não. Então ela lembra muito aquele filme Massacre da Serra Elétrica. Esse aí eu já vi. Que o cara bate o açaí... Faz um barulho. Não, e fora o barulho, o açaí espirra no teto. E eu vi aquilo, eu achava aquilo, desculpa o palavreado, muito feio. Não era uma coisa agradável de ver. E aquilo que eu te falei,
Eu, desde novo, eu digo assim, não adianta só vender o açaí para ganhar o dinheiro. Eu tenho que fazer alguma coisa que eu me orgulhe. Então, quando eu monto a Bonifit, tem que ser uma empresa que eu treine, que eu te leve, que eu leve tua mãe, que eu leve a minha, que eu leve meu amigo, com orgulho. Ah, não, eu ganho dinheiro, mas não conta para ninguém. Eu não quero esse tipo de negócio. Que foi o que me fez sair do jogo, que eu vi que estava ficando um negócio que não era bacana. Eu digo, olha, isso para mim não dá. E eu me dediquei de cabeça no açaí. Eu vi que as fábricas tinham essa deficiência, que era um negócio muito artesanal. Tanto ainda o valor para quem faz a coisa de forma artesanal e limpinha. Só que o negócio era meio avacalhado. Cara, conseguimos montar uma fábrica muito legal. Graças a Deus, ficou um negócio muito bem organizado. E numa das feiras que eu tava, para tu ter uma ideia do açaí, e comecei a vender, né? Comecei a vender a matéria-prima, que era a barra de 1 quilo de açaí, que é como se fosse o litro que o cara toma aqui. Sim, Só que sim. tinha que congelar e mandar para fora. No meio do caminho eu disse, olha, se eu for ficar vendendo só matéria-prima, isso não vai gerar marca. Eu vou ser apenas uma commodity. E tudo que é uma commodity, ela tá muito sensível ao preço. E aí, de novo, tu vai brigar no Oceano Vermelho, que é o que a gente estava falando. Então, mesmo sem ter lido naquela época o Oceano Azul, eu sempre busquei e tendi para o Oceano Azul. Aí eu disse, eu tenho que fazer alguma coisa que seja diferente. Aí eu disse, eu vou meter o açaí numa lata. E eu estava numa feira em Miami, falando com um cara que tinha uma indústria que envasava refrigerante em São Paulo. E eu falei para ele que eu tinha um açaí que eu queria botar numa lata. Ele, claro que ele disse que eu era doido. Imagina, se tu voltar 20 anos atrás dizendo que tu vai botar açaí dentro de uma lata. O cara vai dizer, esse cara é doido. Aí eu disse, cara, tu não me aluga? Resultado, eu fiquei uns dias que a gente tava lá junto e tal, eu com a minha mulher e com a esposa dele e tal, convencendo ele para deixar eu fazer um teste na indústria dele, lá em São Paulo. Consegui convencê-lo. Eu me lembro que naquele tempo foi mais ou menos assim, Jonas. Foi uma coisa determinante. Eu mandei uma carreta de açaí previamente formulada, mas a gente ainda tinha muitas dúvidas, porque era um teste. E ele começou a envasar. E a gente na fábrica lá em São Paulo, aquela luta. Resultado, acabou o dia, massacre da Serra Elétrica, uma tragédia, porque o açaí entupia, porque o açaí é muito mais grosso que o refrigerante. Só que a gente veio descobrir. Veja bem, eu tô falando de mais de 20 anos atrás. Sim, hoje é fácil, tu sabia. Lá atrás. Era o início, né? Era o início. Desta carreta que eu mandei para fazer o invase, saiu meio pallet. Entende? 30 mil quilos virou, sei lá, 500 quilos. Em latinhas prontas, Caramba. né? Umas murchas e tal. Ele tava doido. Boni, eu te falei que ia dar. Eu, uma felicidade. E ele disse, Boni, eu te falei que ia dar errado, não sei o quê. Eu disse, cara, deu certo. Ele disse, não, deu errado, estragaste, olha quanto açaí. Eu digo, não, pô. Isso faz parte do processo. Ele pensou naquele momento. Ele pensou naquilo. E tu tava pensando lá na frente. Lá na frente. Era o início. Era o início. Então, graças a Deus, o que acontece? Eu vi com aquelas latinhas, que nem eu te falei, boa parte. Eu tenho delas até hoje. Boa parte boas, boa parte murcha. Acho que a primeira foi tipo 2007, a gente deve estar falando. Então tem quase 20 anos mesmo. Que eu fiz o primeiro invase. Ninguém nem pensava nisso. Não tinha outra marca de açaí. E aí comecei a ir para as feiras. Já com a marca Boni Açaí. Já comecei com a marca Boni. O negócio começou a pegar e tal. E erro de produção. Aquela confusão como qualquer coisa que você está começando. Outra coisa, eu ia falar com uma pessoa, bora fazer uma máquina para envasar açaí. O cara não sabia primeiro o que era açaí. Porque não tinha. Entendeu onde eu quero chegar? Então a gente foi desenvolvendo muita coisa. Depois de muito tempo, depois de alguns anos, né? Eu acho que uns 2 anos, eu estava numa feira em São Paulo. Conheci algumas pessoas. E uma dessas pessoas fazia parte da empresa do João Paulo Diniz, que até se foi há pouco tempo. Que era filho do Abílio Diniz, de uma das maiores fortunas do Brasil. Né? Que foi quem fundou o Pão de Açúcar e tudo mais. Aí, como eu digo, você quando está no lugar certo, na hora certa, que você é uma pessoa bacana... E tem coragem. Coragem. Ele veio, me abordou. Primeiramente, eles pensaram em comprar matéria-prima para fazer um produto igual, não conseguiram. E aí me chamaram e a gente ficou sócio. Foi o meu primeiro grande negócio de verdade, né? A gente ficou sócio, eles compraram metade do meu negócio, que era instalado, já estava muito bem instalado em Marituba. Então imagina, um caboclo do Pará, eu, sócio de uma pessoa que tem um império multimilionário a nível América Latina. A maior fortuna da América Latina. Né? Uma das maiores, né? E assim, e graças a Deus o negócio prosperou muito. Quando passou mais 2 anos, a gente sócio e tal, ele disse, Boni, quanto tu quer? Aí eu disse, olha, eu vendo a estrutura, vendo tudo, mas não vendo a marca. E botei um valor bem legal, graças a Deus. E eles compraram. E aí a gente fez no acordo, né, que eu não ia sair, porque eu tinha o sonho, a vontade de deixar esse legado. Não só para mim, como para minhas filhas, como para a própria região. Porque hoje, Jonas, você, que nem você falou, você é publicitário. Me lembra uma grande marca paraense que ganhou o mundo. Paraense de paraenses. Não. Você conhece alguma? Não vem à cabeça. Não. Então tem que dar uma pensada, mas assim... Eu acho que não vem. Talvez não venha. Não vem.
Porque se você falar, tem uma cervejaria lá, não é de paraense. Não. Tu entendeu onde eu quero chegar? É. Então, assim, eu me inspirei nisso. E eu acreditei numa, aspas, quase loucura. Porque a pessoa dizia, cara, um caboclo paraense vai tomar o mundo. E nesse meio do caminho, o que a gente fez, cara? Comecei a vender açaí, comecei a ir pro mundo. E alcei grandes voos que eu vou te dizer que nem eu esperava que alçar. Vamos supor, hoje eu posso dizer que eu fiquei muito próximo amigo de quem? Do Dana White, que é o CEO, o cara do UFC. Do UFC, né, E cara? não só do UFC. Do Que início, hoje, né? Desde o início. do dia zero. E hoje eu posso dizer que ele é um dos caras mais poderosos do mundo porque ele só anda com Donald Trump. Se você for pegar no discurso de posse do Donald Trump, falou o Donald Trump e o segundo que falou foi o Dana White. Tive uma oportunidade de ficar dias e dias com o Sylvester Stallone mandando eu sair para ele. Então, para mim, isso foi um grande orgulho. Tive a oportunidade de conviver com vários dos grandes atletas. E isso eu te garanto que moldou meu jeito de ser. Porque eu vi como era cada um, qual era o esforço para chegar no objetivo, como era o esforço que o cara fazia mesmo quando ele perdia. Que às vezes o cara apanha lá na luta. Sim. Então, o açaí me proporcionou tudo isso com essa que você chamou de veia empreendedora, mas assim, eu tenho que acreditar assim que muitas vezes uma força maior foi juntando essas peças. E quando as coisas, muitas vezes algumas peças que a pessoa entende como tropeço, né? Eu assim, eu acho que é muitas vezes a vida ou Deus querendo te ensinar alguma lição A e gente você aprende tem com que os estar aqui erros, para mano. aprender. O que nos ensina são os erros, né? Entendeu? Não sou de amaldiçoar as coisas. Eu acho que tem coisas que a gente passa que é bem difícil. Tipo, há um tempo atrás eu perdi uma filha, que foi Pois uma é, parada cara. muito braba, né? Mas assim, e eu falo normal, para quem, se um dia alguém quiser conversar, quem tem filho, posso falar, não tenho problema nenhum, porque eu acho assim, muito além de eu reclamar a perda, eu tenho que agradecer os anos que eu vivi com ela. É. Então eu foco, eu mentalizo, eu me lembro das viagens, do churrasco, dos papos que a gente teve no tempo que eu vivi com ela. Então, de um modo geral, a vida, que nem você falou, empreendedora, eu tento usar o que hoje chamo de empreendedorismo para tudo, até na família. Quer ver um exemplo? Tipo, é até uma venda, né? Venda, a gente não fala de venda, empreender, Sim. vender e tudo É. mais. Muitas vezes as pessoas não entendem que a venda ela é feita até em casa. É. Então, tipo assim, se você não se vender bem para tua esposa, você vai ter um problema. Se você não se vender bem para tua filha, você vai ter um problema. Que ela não vai te ter como exemplo, vai ter um malandro como exemplo. Então, é isso. E a gente tem que entender. A gente tem falado muito aqui com o Pires é um parceiro meu aqui de bancada também, e a gente tem conversado muito sobre isso, sobre venda. Tudo é venda. Tudo que está no mundo é para vender. Um microfone, um botão, uma revista, uma caneca, tudo. Então, se a pessoa não souber vender, tu é um ótimo vendedor. Pô. Me esforço. Te garanto que eu me esforço. E eu vou te dizer, a gente está falando de venda do ponto de vista comercial, né? Sim. Uma caneca, uma camisa, uma caneta. Tem a venda, vamos supor. Ah, mas eu não preciso vender porque eu vou passar um concurso público. Beleza, tu não vai ter um chefe lá? Vai, né? Que vamos pegar assim, tanto faz a pessoa passar para... Bora pegar um alto, seja juiz, seja promotor. Tem alguém que vai ficar lá em Belém, tem outro que vai ficar aqui. Tem outros que vão ficar em cidades, aspas, piores. Então, tudo é uma venda para a pessoa entender que deve ter um chefe do juiz, do promotor. Tô falando grosseiramente, Até por a favor. própria venda do... Não é uma coisa comercial, tá? Não é uma coisa financeira, uma mas da venda- pessoa entender como, pô, o Jonas, ele é melhor, ele se vendeu melhor para mim para aquela cidade. E ele vai fazer um benefício melhor para aquela região. É uma espécie de uma venda. É uma venda. É. Só que a gente pensa que venda é assim, olha, eu vou te dar 10, tu me dá essa caneca. Não, a venda é uma venda. O que eu quis dizer com venda foi assim, eu estou mostrando que eu posso te ser útil, ou que eu posso ser bom para ti ou para aquela comunidade, ou nesse sentido. Nem sempre tem a ver com a situação ou uma transação financeira. Então, tudo é venda. Tudo. Eu acho que tem também na sua vida de empresário, empreendimento, empreendedor, tem a questão dos táxis também, né? Não Há teve? muito lá atrás, foi, mas isso foi uma passagem rápida, né? Quando eu digo rápida, foi o seguinte. Foi rápida, mas foi legal e foi assim, eu aprendi. Como é que foi o negócio? Eu me casei, né? E o meu pai também não queria que eu casasse logo muito novo. Porque o meu pai era metido a Playboy, né? Então ele achava que... E eu queria sempre quis ter uma família desde novo. E tô com a mesma família até hoje. Graças a Deus. E quando chegou lá atrás, o que que acontece? Eu peguei, nunca esqueço, meu avô não, meu sogro,
tinha uma carta de consórcio e que tinha sido contemplada. E eu digo, porra, eu tenho que fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, eu devia ter... Tinha acabado de casar, acho que 19 anos. E eu digo, eu vou fazer alguma coisa que vá dar dinheiro que não precise de mim. E a minha avó, meu avô foi político aqui até dessa região há muito tempo, foi deputado e tudo mais e tal. E sempre tinha muita gente lá em volta. Eu digo, porra, eu consigo comprar o carro. Eu consigo comprar a placa. E eu digo, cara, vocês trabalham aqui, você não quer rodar de táxi? Quando eu vi, um veio. Aí foi dando certo. Aí daqui a pouco eu já consegui melhorar, já consegui um crédito, virou 2, virou... Rapaz, eu acho que eu tive uns 15. E Os carros eram teus e os caras rodavam. rodava. E no final, vou te dizer o que eu fiz. Te lembra que eu te falei do negócio de fazer o bem? Sim. Eu acabei vendendo. Ganhei um bom dinheiro, só amadureci, melhorei. Nunca tive um litígio, uma briga com nenhum deles. E acabei vendendo todos os carros para os caras que rodavam. Pô, legal. Por um preço bacana, que, se tu for olhar o preço, vamos supor, o preço do carro é 100. Tipo, eu vendi por 150. Mas Boni, tu cobrou muito mais. Não, eu dei o negócio pronto. Eu não vendi um carro, eu vendi um negócio. E o principal, foi bom para mim que vendi, foi bom para eles que compraram. Que é diferente tu comprar um carro para ir para praia. Ele comprou um negócio Comprou um negócio formatado. formatado. Então, como é que eu avalio um negócio de sucesso? Quando eu fico feliz e quando você que está comprando ou está negociando comigo também está feliz. Aí o negócio de sucesso. Muita gente tem ideia, olha, negócio de sucesso, eu vou vender essa caneta pro Jonas, por R$ 100 eu peguei ele aqui num golpe, ou num gatilho mental, ou alguma coisa, ele me pagou os R$ 100. Se amanhã tu estiver chateado, na minha concepção, na minha como pessoa, não foi um bom negócio. Não, mas Boni, tu ganhou os R$ 100 numa caneca que vale 10. Não, cara. O ganhar é se o Jonas amanhã mostrar pra mulher dele, olha como essa caneca é bonita. Olha, eu tô muito feliz de ter pago os 100 e eu também ter feliz de ter recebido os 100. Então, Que é o meu pós, jeito né, de cara? fazer negócio é um detalhe interessante, até me esqueci dos táxis, mas foi bacana. Eu lembro dessa parte que a gente conversou Foi, isso foi, lá foi, atrás, lá atrás. Foi, e foi bacana. Foi um negócio que foi aprendizado. É. Não foi assim, nada que eu possa dizer que... Quando eu digo foi bacana, é porque assim, tu tem um atrito ou outro, eu me lembro que não é fácil do cara conseguir a placa. Rapaz, tudo no Brasil, do ponto de vista burocrático, é difícil. Tu sabe disso, né? Com certeza. Mas graças a Deus deu tudo muito bem e foi muito aprendizado. Muito mesmo. Boni, porque esse monte de negócio, porque o cara quando ele aprende a empreender, quando ele aprende a fazer negócio, né, ser empresário, ele trabalha em qualquer área. Ele vende. Ele consegue, Ele vende. É isso que eu consegue quero te trabalhar dizer. em qualquer área. Então, todos esses, por onde você foi passando, vai adquirindo experiência, né, aprendizado, vai conhecendo mais pessoas e mais lá na frente. Mas dificilmente o cara monta um negócio e ele vai dar, no início ali, ele vai dar logo certo e vai bombar, né? Não. E há uma outra coisa que a gente sempre questiona aqui, que o cara diz assim, fosse falar do Boni, pô, o Boni é um cara muito sortudo, cara. Tudo que o Boni monta dá certo, cara, não é bem assim. Não. Você tá vendo aqui, é tipo fosse um iceberg, você tá vendo a pontinha do iceberg, você não sabe a noites que esse cara passou, as tribulações, o pensamento, o tempo dele de planejamento, fazendo network, estudando. Você acabou falando agora aqui, que está estudando franquia. Você vai você quer se Direto. meter nisso, você vai se meter, vou entrar de peito aberto sem conhecer. Então, o empreendedor ele tem isso, o empresário ele tem isso, ele se dedica realmente, por isso que uns têm sucesso e outros têm menos sucesso, né? Como eu te falei, eu acho que tu tem um fator que muitos chamam de sorte, muitos chamam de bênção de Deus, mas eu sei o seguinte, seja sorte ou seja bênção de Deus, você tem que estar preparado para ela. Você tem que ter pelo menos uma mínima preparação para receber, seja a sorte ou seja aquela bênção. Porque senão até muito dinheiro para quem não está preparado vira uma maldição. Entendeu? Então, assim, uma das coisas que eu vejo, que eu meio que de forma inconsciente, hoje está mais consciente, eu consegui fazer, foi botar mais pessoas para sonharem o meu mesmo sonho. Então, eu consigo contagiar as pessoas para que elas sonhem comigo. E aí eu faço delas o meu sonho. Então, assim, olha, tem um caso que eu acho muito legal. Tem uma mocinha que trabalha comigo desde menor aprendiz. Ela começou trabalhando lá em Marituba. Hoje, na safra, ela toca, né? Só para tu ter uma ideia, a gente quando tá no pico da safra lá em Belém, né? A gente tem uma fábrica em Garapé-Miri, uma indústria em Garapé-Miri. A gente tem por volta de uns 350, menos, quase 400 funcionários de carteira assinada. Nós temos aí mais uns 30 caminhoneiros que nos prestam serviço diariamente e nós temos aí 2.500 famílias ribeirinhas que a gente atende. Então é uma gama muito grande de pessoas. Nossa, cara, uma geração muito grande Muito de grande. emprego. Que tu tá lida... falando só dos diretos. Direto. E outro detalhe. E qual é a vantagem? Que eu digo, essa moça que trabalha comigo, ela começou como menor aprendiz e está com a gente até hoje. Se formou, ela é gerente de toda essa galera.
qual é o detalhe? A gente vem há anos aí trabalhando com açaí. Se você for chegar, eu não tenho litígios e litígios na Justiça do Trabalho. E a gente é uma empresa de safra. Quando chega na entre safra, você tem que demitir uma galera. Sim. O que parte o coração, mas é uma coisa combinada. Mas faz Como é parte do combinado, negócio, né? todo mundo entende, você paga os direitos. Se tiver funções extras, se tiver como contratar, como manter, a gente sempre mantém. E por isso que a gente também é muito bem acolhido. O que eu quis te dizer? Lá atrás eu fiz essa moça estar com a gente, que é a Paula. Ela hoje virou quase minha filha da família, né? Então, assim, ela tá para um lado, tá para o outro. Então, é muito bacana você ver que você fazendo essas alianças, as coisas vão somando. Então, olha o que eu tô falando. Eu voltei para uma cidade que muito bem me acolheu quando eu era criança. Ou seja, se eu fosse uma pessoa ruim, eu estaria aqui de volta? Com certeza não. Não. E aí eu tento tratar as pessoas bem. Eu não vejo o concorrente como inimigo. Ele é concorrente, mas eu não preciso ser desleal com ele. A concorrência nos faz Crescer, ela nos nos faz acorda, melhorar, com né? certeza. Então, o que é que eu faço? Eu vou com as pessoas, eu converso, eu faço todo esse tipo de coisa. Vou te dar um exemplo claro, e você pode perguntar, isso daqui ao vivo, muitos me chamaram de doido, mas eu vou te dizer que eu fiquei muito feliz. Eu peguei um ponto muito bom lá em Castanhal, que eu estava te falando da academia, né? E aí eu cheguei, peguei o ponto e tal, aí o Taquê, que foi meu sócio, tem uma academia matida em Castanhal, muito bem montada, por sinal. Que eu admiro o jeito que ele trabalha e tudo mais, gosto muito dele como pessoa e tudo mais. Peguei o ponto e digo, Taquê, quero falar contigo. Aí a gente foi para São Paulo, a gente estava numa feira lá junto, eu e minha mulher e com a mulher dele. Aí eu sentei com ele na mesa, no restaurante, e isso você tem liberdade de perguntar para ele, como eu tô falando, tu vai ao vivo. Sim. Eu sentei, eu disse, Taquê, deixa eu te fazer uma pergunta. Ele disse, o que é? Eu disse, eu aluguei um ponto em Castanhal. Relativamente próximo do teu, que é uma cidade pequena, impacta. Então eu vou te fazer uma pergunta e eu quero que tu responda do teu coração. Ele disse, o que é? Diga. Eu digo, eu peguei o ponto. Você tem alguns caminhos que eu vou botar para tu pensar. Você pode vir comigo para ser sócio, que a gente já tinha falado de ser sócio outras vezes e tal, tudo mais. Só que ele já tem uma unidade lá. Você pode vir querer ser sócio, eu não tenho problema nenhum. Eu lhe adoro primeiro como pessoa. Então para mim seria uma pessoa bacana de estar comigo. 2, você pode pedir para eu não abrir o ponto e eu estou te falando aqui que eu vou devolver o ponto. E 3, você pode deixar eu abrir e a gente vai acabar sendo concorrente, mas é melhor tu concorrer comigo do que concorrer com outros de fora. E vai ser uma concorrência leal. Eu digo, e eu não quero que tu me responda agora, que tu vai me responder por impulso. Me responda amanhã. E a gente estava lá para São Paulo e tal. Estou encurtando a história, né? Chegou no outro dia, a gente foi almoçar. E ele disse, não, Boni, eu não tenho direito de dizer para tu não abrir. E eu gostei do jeito que tu falou. E eu tô te falando aqui na frente. Falei para ele, não, entendeu? Senão não tinha nem falado. Se ele naquele momento tivesse me dito, Boni, não abre a academia, eu teria entregue o ponto. Porque para mim, amigos e aliados, eles são muito mais importantes do que dinheiro. E então eu vou te dizer que hoje eu abro o Castanhal, assim, com o coração muito mais leve do que se eu tivesse aberto escondidinho, fazendo qualquer tipo de tramóia contra uma pessoa que eu considero amigo. E ele, a gente se fala direto. Então isso é muito bacana. É uma questão leal, né? Agora, aí ele disse que eu era doido, que a maioria das pessoas não faria isso. Eu digo, a maioria não faria, mas eu fiz. E não me arrependo. E vou te dizer que fiquei com muito frio na espinha, porque eu já tinha até pago o aluguel. E o que é que eu falei? Eu digo, tá aqui, se não for eu, vai ser... Aí eu dei Com alguns certeza. nomes, A, B ou C. Com certeza. E aí eu acabei... Sabe quando você tira 2 toneladas assim, num peso? E eu fiquei muito feliz com o desfecho. E ele também é um cara que é amigo. O dia que quiser fazer qualquer tipo de negócio, parceria, sociedade comigo é legal. Então, Uma atitude muito nobre, legal isso aí, bom pra caramba. A tua família, ela vem teu pai médico, né? Tua mãe médica, né? Tinha uma influência pra você também ser médico, assim? cara muito grande. Primeiro que todo mundo dizia que eu era doido, né? O seu pai é uma referência, né? Um cara... Vocês têm origem também um pouco em Alenquer também, Meu né? avô é de Alenquer. Meu avô por parte de mãe, que foi escritor, né? Foi várias vezes deputado federal, deputado estadual e tudo mais. Como era o nome dele? Benedito Monteiro. Benedito Monteiro. Tu és neto do Benedito Sou neto do Benedito Monteiro, que foi bem famoso, né? Inclusive, eu sempre tô em Alenquer, a galera fala muito Fala. É uma hoje. pessoa que eu digo, do bem, entendeu? Por isso que eu falei, mencionei até ainda agora Alenquer, porque não tem nenhum plano concreto para lá, faz muito tempo até que eu não vou lá. Mas seria uma cidade boa até de eu montar alguma coisa por conta das minhas raízes familiares. Certamente devo ter vários até parentes por lá, que eu nem os conheço ainda. Então, assim,
eu posso dizer o seguinte, muitos queriam que eu tivesse um caminho normal, porque se você voltar 30 anos atrás, 35 anos atrás, o que era bacana? Tu dizia que o cara era advogado, engenheiro ou médico, não é verdade? Hoje que nós temos uma infinidade de profissões que acabam sendo aceitas, o cara é MC, o cara é blogueiro, e beleza. Mas lá atrás, tu imagina quando esse cara, eu tô pensando em empreender. Foi uma crise. Mas mesmo sendo uma crise, eu não poderia negar que eu sempre tive um acolhimento, um apoio. Qualquer. Às vezes vai pegar umas esculhambação. Pô, fez uma coisa. Pá, mas sempre me ajudaram, tu entendeu? Seja em contatos, ou seja, financeiramente. Não posso dizer aqui, não, cheguei, sou o cara e fiz tudo só. Não, eu, na verdade, ainda não conheci ninguém que fez tudo só. Ninguém faz. Entendeu? Sozinho a gente não faz nada. Então eu tive apoio, mesmo que muitas vezes ele não soubesse nem que estava apoiando, tá? Que muitas vezes o cara, quando te diz não, ele não tá indo contra ti, ele tá te ajudando, só que tu não sabe, ou ele também não sabe. Então eu tenho que agradecer realmente que eu cheguei aqui com muita ajuda. Entendeu? Só que eu soube aproveitar, né? Sou um cara sempre grato. Entendeu? Qualquer pessoa que me liga, você, que nem você falou, a qualquer hora eu tenho uma consideração pelas pessoas. Eu jamais faço um pedido para ti que eu não faria. Se eu tô te pedindo alguma coisa, era porque eu faria. Entendeu? Entendi. Igual como se tu me pedir. Se eu for te dizer não, eu vou dizer assim, Jonas, não dá pra... Porque eu não fico embromando os outros, sabe? Ou dá ou não dá, né? Ou dá ou não dá. E o cara, não dá pra mim porque eu não tô fazendo isso, isso e isso. Beleza? E aí é assim que eu levo minha vida. Maravilha. De forma Pô, cara, tranquila. Papo muito bom aqui, olha. Tempão que já tá batendo um papo aí. Cara, uma situação muito chata. Não sei se tu quer falar um pouco daquela perda da tua filha. Posso falar, não tem problema nenhum. Cara, olha, eu quero te dizer assim, que a minha esposa que me falou, cara, a gente recebeu ela no prêmio, ela tinha ido um tempo. Até te mandei uma foto, eu acho. Me mandou. Te mandei uma foto. Cara, quando a Elaine me falou assim, eu fiquei assim, nossa, Elaine, não tô acreditando nisso, cara. Pelo amor de Deus. Aí eu fiz contato com um amigo meu lá de Belém, o Oséias. Não sei se você gosta, acho que o Oséias foi, já não foi verdade, cara. Aí, caramba, bicho, fiquei. Hoje eu não tinha falado ainda contigo pessoalmente, depois daquela data, meus pesos e tal. Foi um sentimento, a gente ficou muito sentido com. A verdade é que a minha filha, eu me arrepio às vezes, ela era uma pessoa muito melhor do que eu. Então ela tinha muitas pessoas que gostavam muito dela. E aí o que acontece? Só que ela tinha uma coisa que ela era uma extrema bondade. Então ela não via maldade nas pessoas. Entendi. E aí, cara, por uma infelicidade, por isso que eu tenho que dizer, eu tenho que acreditar em algo maior para poder até me manter de pé. Num belo dia, por ironia do destino, ela briga com o namorado dela, que era a pessoa com quem ela vivia já e tudo mais. E nessa briga, esta criatura demoníaca encontrou com ela. Conseguiu enfeitiçar ela, que eu digo enfeitiçar é que ele conseguiu levar ela supostamente para um churrasco, dizendo que a família dele conhecia a minha família. E aí esse cara simplesmente fez o que fez, né? Ele drogou ela, isso não sou eu que estou falando, isso tem no laudo. Ele drogou ela, ele embebedou ela, ele violentou ela e ele ainda filmou. E ele faz isso tudo e posta nas redes sociais, na rede dele. E aí, cara, eu, na verdade, nem que eu não sou muito de estar na internet, pra eu ter uma ideia. Se tu pegar meu telefone, não tem nem Pix e nem o Instagram, nem nada. Né? E aí a gente demorou para saber da história. Na verdade, a gente só veio saber disso depois da morte dela. E o que esse rapaz fazia? Esse rapaz fez isso com várias pessoas, várias mulheres, que hoje ficou comprovado. Ele já foi condenado em vários crimes de estupro. Tu entendeu? Então, assim, hoje ele tem mais de 30 e poucos anos de cadeia, ainda tá no presídio, né? Ah, ele tá preso. Tá, sempre ficou preso e tal. De vez em quando ele consegue um negócio e volta. É, assim, uma criatura daquelas que é mal na essência, né? E para entender o que é pior, é que tu acredita que a família, eu ainda peguei 5 processos da família. Nossa. Contra mim, porque eu falei do Alecrim Dourado, que era um marginal, um bandido, e etc, e etc. Tu acredita nisso? Nossa, cara. E aí eu tive que ir por anos, né, que já tem mais de 2 anos que minha filha morreu, ainda ir para audiência, ir para a justiça, para dizer o óbvio. Não, mas Boni, tu falou que o fulano era marginal. Eu digo, mas ele era marginal, tanto que ele foi condenado por vários juízes. Tanto que ele era isso. É verdade. Então, assim, né, a justiça, às vezes, é porque tem uma coisa, como eu digo, a justiça, você tem que ter calma, respirar. Eu, assim, ela não é muito fácil para quem está no lado da vítima conviver, tu entendeu? Com certeza. Quando você vê uma pessoa que estuprou várias mulheres,
pessoas de menor. Teve uma das moças, que não foi o caso da minha filha perdeu a vida. Que ele dilacerou a moça, que ela ficou 3 dias no hospital, pô. E aí o cara desse, ele consegue uma saidinha no Dia da Mulher. Tu entendeu a situação? Caraca, muito sério isso. Aí outra coisa, que outro dia ele foi flagrado, inclusive com a ajuda da imprensa. Ele supostamente, na encolha, arrumou um direito de trabalhar. Cara, foi a imprensa lá, ele nunca tinha aparecido no trabalho. Aí depois inventaram uma história que não sei o quê, não voltou mais pro trabalho, não deram mais bem. Mas assim, como é que a gente quer ressocializar uma pessoa que não para de delinquir? Entendeu? Então assim, como é que tu explica pro pai de uma vítima, ou então como é que tu explica pra uma moça que foi estuprada, que o cara com 1 ano e pouco quer ir pra rua? Cara, Que ele não estuprou uma, só pra deixar claro. Tem várias. Tem várias que ele postou, que ele filmava, que ele chantageava. Então assim... Esse processo está na justiça. Ou Tem, já não, chegou? não é um processo, tem vários processos. Tem vários. É igual o atacado, não tem gente que Sim. vende as coisas no atacado, ele também, ele estupra de muitas. Tá. O da sua filha. Da minha filha tem 2 processos contra ele, né? Sim. Que estão... Um é por exposição, que ele já foi condenado várias vezes, e o outro é por estupro, que ele já foi algumas vezes condenado e vai ter... Porque assim, o Brasil tem várias instâncias também, vai recorrendo e tal. E ele segue preso, né? Que é o plano que ele... Na verdade, Jonas, te falar bem sincero, o plano não é nem vingança, cara. O plano é justiça. É que ele reflita que ele fez errado e se desculpe com a vítima. Que não aconteça também com o próximo. Com o próximo. Mas quando é que tu muda? Quando tu vê que fez alguma coisa errado, aí tu diz, meu amigo, eu entendi que eu fiz errado, eu reconheci. Depois do reconhecimento, eu me arrependi e tô te pedindo perdão. Isso quer dizer que a probabilidade de eu fazer é muito menor. Eu acho que eu não vou fazer de novo. Agora, se eu continuar achando que o mundo, que nem qual é a defesa que eles têm lá, o mundo tá contra ele. Ele estuprou as meninas se estupraram, uma leseira sem tamanho, né? Um marginal daquele, um vagabundo daquele. Então, assim, qual era o certo? Era dizer, cara, errei. Vou mudar. Aí tu tem, eu acho que aí tu tem uma chance de socialização. Ressocialização, né? Mas se tu conversar com ele, ele pensa que ele é uma vítima. A vítima, se vocês for, ele é a vítima. Tu acredita? Caramba. E é aquilo que eu te disse, né? Eu perdi a filha. Mas se você for ver o que aconteceu com várias outras vítimas, elas ficaram completamente, assim, abaladas emocionalmente. E isso certamente vai levar traumas para a vida toda. Porque a gente, muitas vezes, é homem, então a gente acaba tendo uma visão machista. Mas para uma mulher que passou isso, imagina até o relacionamento dela com o marido, o relacionamento dela com qualquer figura masculina, porque ela confiou numa pessoa e essa pessoa abusou, traiu a confiança dela. Então eu acho assim, sabe, que tudo às vezes para melhorar também tem que ficar muito ruim. Então eu acho que num dado momento, eu acho que agora a gente já vem numa certa mudança, né, desse negócio das saidinhas, que eu acho que tinha que ser melhor, refletir mais sobre, será que todo mundo tem direito à saidinha? Será que todo mundo já está em tempo de se ressocializar? E eu acho que o que a gente tinha que parar? Não adianta o cara pegar 100 anos e querer só deixar cumprir 5. Não, pô. Então não dá, não vamos perder tempo. Por que a gente está gastando tanto dinheiro? E aí o que acontece? É uma reforma em cima de outra reforma. Um juiz condena, o outro também condena, aí o outro pode descondenar, não sei o quê, aí vai pro desembargo, vai não sei para onde. Cara, para quem é vítima, a pessoa não entende isso, cara. Não, aí outra coisa, e cada vez que tem um novo julgamento, tu revive aquilo. Então acaba sendo, que nem eu te falei, uma maratona, pô. Para tu acompanhar tudo isso. Tu acaba sendo uma maratona, porque o que acontece? Se tu perder um prazo, beneficia quem? O vagabundo. Porque, eu vou te falar mais. Tipo assim, se chegar na hora de uma audiência, lá o vagabundo, o advogado dele faltar, não sei o quê, não tem audiência. É diferente de uma justiça do trabalho. Se tu não for o teu advogado, tu é julgado a revelia. O vagabundo, não, ele não pode ser condenado sem defesa. Para tudo, ou seja... Pode ser até uma estratégia. Tem várias, já tem várias, para ter uma ideia, tem várias, né, os advogados, não só da minha filha, como das outras vítimas, já entraram, né, nos devidos juizados, não sei se é assim que falam, nas devidas varas, mostrando que também aqui as artimanhas para se ganhar tempo. E assim, eu posso aqui culpar um juiz ou outro? Não, eu não posso, porque o sistema tá complicado, tu entendeu a situação? Então, outro detalhe que eu vejo que é estranho para quem é vítima, tu pega um juiz, ele escuta uma testemunha, 2, 3, 10 testemunhas ele escutou. Imagina que você é o juiz, você escutou 10 testemunhas, e o mesmo promotor, tá? Chegou no dia do julgamento, troca. Ou o juiz ou o promotor. Como é que essa pessoa que chegou, que ela vai só ver uma coisa friamente, ela vai conseguir? Porque tu sente quando o cara é vagabundo no olhar, pô.
tu sente o jeito que ele trata a vítima, tu sente tudo isso. Que tá mentindo, né? E isso hoje acontece, você acaba trocando, entendeu? Por uma questão burocrática, o cara mudou de vara, o cara saiu de férias ou alguma coisa assim. Isso prejudica o processo. Com Eu certeza. acho que pra mim, eu tô dando a minha opinião, tá? Como vítima, porque muitas vezes o cara que é juiz, ele tem uma visão, e o cara que é Certo. vítima tem outra. Tá entendendo? Sim, sim. Vou dar um exemplo. Outro dia eu vi no Fantástico uma juíza que perdeu um marido que era policial pro crime lá. Que ele tentou defender ela, se meteu na frente, os caras encheram de tiro. Pareceu até no Fantástico isso. Não sei se tu viste lá no Rio de Janeiro. Vi. Certamente a visão dela hoje do criminoso deve ser diferente do que antes dela perder o marido. Tá entendendo? Então, a arte de julgar, quando eu digo arte, é porque ela é muito difícil, cara. Porque eu deveria sentir o que tu tá sentindo, mas eu não consigo. Pô. Porque vamos supor, quando uma mulher entra num elevador com 5 homens, ela se sente de um jeito. Se eu entrar no elevador com mais 5, a gente vai se sentir. Como é que eu vou julgar o que aquela mulher tá sentindo? Tu tá mais ou menos entendendo onde eu quero chegar? Sim, é. Parece uma besteira. Olha o que esse doido fez. Ele pegou, estuprou minha filha, filmou, olha lá o que ele fez, e postou. Teve caso da pessoa dizer, não, pois foi só um vídeo que o cara postou. Será? Ele, né? Pra ele, pra pessoa que pulou do prédio e morreu. Pra família, né? Porque pra minha filha isso foi tão grave que ela tirou a própria vida. Eu podia dizer, não, mas Jonas, se fosse eu e tal, eu não teria tirado. Será? Porque naquele momento acabou o mundo dela. Então é por isso que eu tô te falando, você conviver com outras pessoas e tentar julgar é muito difícil. É muito difícil isso aí. Entendeu? Muito Agora, quando eu não vejo o processo e não vejo as testemunhas, aí vai pro impossível, eu acho. Fica bem mais difícil. É. Cara, olha, um tema muito difícil, assim, a gente fica muito sentido e eu fico feliz porque Deus te deu muita sabedoria para tá te dando sabedoria para lidar com isso, cara, com essa situação. A gente sabe que é difícil pra caramba, mas tu tá conseguindo lidar porque não dá para voltar, né, Não. Tony? Mas é seguir mesmo para frente, seguindo a vida, mas Deus tá te dando sabedoria e força para seguir. Foi aquilo que eu te falei, né? Tenho outras 2 filhas que estão aqui comigo. Essa que se foi fisicamente continua no meu coração e nos meus pensamentos, né? Direto. E aquilo que eu te falei, eu tento agora cada vez estar mais próximo, né? Nem sempre a gente consegue, às vezes tem alguma divergência ou outra, mas eu tento. É. E busco e estudo em busca de cada vez mais sabedoria. Porque eu acho que é só sabedoria e reflexão para que você possa ter de fato uma família, sim, cada vez mais unida, melhor, porque não é fácil, viu? A minha filha mais nova, para ter uma ideia, passou agora recentemente em 2 faculdades de medicina lá em Belém. Opa, Passou legal, coisa legal. nas 2 melhores que tem lá, né, da capital. E aí o que eu disse, olha, ela vai começar agora no 2º semestre, que eu disse, não, vamos ficar esse intensivo aqui com o teu pai, com a tua mãe, pelo menos para tu entender a questão empreendedora e os teus negócios. Mas assim, eu acho que a grande dica é o cara tentar, a pessoa, né, a mãe, o pai, ou seja lá o que for, se aproximar mais do filho, porque a gente tem hoje uma missão muito difícil, Jonas. Porque o que acontece? Bora pensar rapidamente. Me perdoe até me estender nesse tema, mas é assim, ó. O que um pai faz? Ele direciona, ele aponta o caminho, ele cobra. Só que nem sempre cobrar é confortável. Sim, com certeza. E o amigo não cobra. O falso amigo, que é o que a gente tem hoje em dia nessa juventude, nessa adolescência, o cara diz, não, meu irmão, teu pai tá mandando tu estudar, para com isso, pô, bora pra festa. Não, meu irmão, esse negócio tá errado, teu pai tá falando isso, tá errado. Então a juventude, muitas vezes, não tô generalizando, tá? Ela acaba sendo seduzida por falsos amigos. E por você cobrar que a pessoa treine, que a pessoa estude, que a pessoa seja uma pessoa melhor, isso é chato, porque isso gera esforço. E, cara, o amigo, ele tá ali só pra dizer, cara, bora, para com isso, bora beber bora tomar uma. Pô, daqui a pouco o cara vai já fuma uma maconha. Oba, Daqui a pouco né, o cara não sei o quê. E aí, para um jovem, quem é o bacana? É os amigos. Mas na hora que dá o problema, só quem fica de pé e tenta resolver o problema é o chato. É. Que é o pai, que é o verdadeiro amigo, que é a Pai e família. a mãe sempre, né, cara? Sempre. Então eu, na verdade, não tenho essa fórmula, tá, Jonas? Estou tentando descobrir. Porque assim, o que eu vejo? O cara pega uma criança. Qual é o melhor jeito de tu estragar uma criança ou estragar qualquer pessoa? É tu dar tudo que ela quer. Se tu der tudo que qualquer pessoa quer, tu não der limite. Pra que ela vai se esforçar? E ela não vai ser uma pessoa boa. E o dia que ela for contrariada, ela reage. Então eu não sei como dosar, ainda não sei, tá? Estou numa grande fase de aprendizado, estou querendo aprender mesmo, tenho estudado bastante sobre o tema, sobre filosofia, sobre várias coisas. Para quê? Para que eu possa entender como é que eu passo para a pessoa. Porque quando eu estou fazendo uma venda, eu te convenço, porque eu digo, olha, tu vai levar isso. Sim. Agora, como é que eu convenço um jovem? Vamos trocar essa
felicidade momentânea por uma alegria, uma felicidade muito maior no longo prazo. É difícil, pô. É difícil. Por que é que os remédios para emagrecer funcionam e as bariátricas estavam funcionando? Porque o cara te dá uma solução mágica, porque olha lá, eu quero emagrecer. Aí o cara diz, tá, beleza. Se tu for treinar hoje, vai mudar alguma coisa? Nada. Se tu for treinar amanhã, vai mudar alguma coisa? Nada. Longo prazo. Né? No longo prazo, tu vai. Só que se eu chegar, olha, tu vai demorar 6 meses para perder 10 quilos. O cara diz, meu irmão, não dá. Aí chega um outro, normalmente mal intencionado, diz, não, pô, vou te operar amanhã. Só que ele não conta os problemas que tu vai ter. Então é muito difícil. Quando eu digo mal intencionado, tem muitas pessoas bem intencionadas. Tem muitos casos de obesidade mórbida e etc e tal. Então tu tem alguns poucos casos que a pessoa leva o cara a tomar uma decisão impulsiva. E aí é onde dá o problema. Porque vamos supor, hoje, com esses remédios que tem para emagrecer, você não faz mais aquelas cirurgias, né? Sim. E isso melhora muito a vida da pessoa. Tem umas canetas agora. Né? E isso, eu na academia, quando você associa esse tratamento com treinamento, pô, você tem resultados aí que o cara perde 30, 40 quilos. O doutor Bruno tá com um protocolo, tá fazendo isso. E não só... Ele fez aquilo, o primeiro foi ele. Ele deu exemplo. Deu. Ele não só tá vendendo, como ele fez. Então, primeiro ele disse, funciona e agora eu posso. Ou seja, ele deu exemplo. Então, por isso que eu te falei, fora isso, ele é uma pessoa admirável nesse ponto. Com certeza. Ele está trabalhando, inclusive vim aqui atender com ele o Dr. Rogério, que antes era especialista em cirurgia bariátrica. E o próprio Rogério disse, não, Boni, é muito melhor a gente hoje fazer com que o cara treine, com que o cara use a caneta, com que o cara tome medicamento, porque senão vai descompensar. Então, assim, a gente tem que tentar, nessa nossa juventude, fazer com que ele entenda que o esforço inteligente, ele funciona. Porque senão, o que é que me preocupa, sabe, Jonas? Eu vou te falar. Se você for voltar no tempo do Egito, eu adoro muito a civilização egípcia, eu estudo de vez em quando, né, e tal. Fantástico isso. O faraó do Egito, ele andava numa biga. Então, se você for pegar hoje o compatível ao faraó do Egito, vamos dizer que seja o Donald Trump, que seria o faraó da América, digamos assim, o governante da América. O meio de transporte saiu da biga para o Air Force One, que é um avião do presidente. Então, o meio de transporte evoluiu muito, correto? Sim. Agora a pergunta vai para ti. Será que a pessoa evoluiu como pessoa do ponto de vista ético, social, humanitário, de se preocupar? Quando eu digo se preocupar com os outros, não é só dar, não. Eu acho que até o dar tem que ser por tempo limitado. Jonas, eu vou te ajudar, mas tem um tempo. Tu não pode ser um esmoléu pro resto da vida. Sim. A não ser que a pessoa tenha alguma deficiência permanente. Aí eu acho que ela tem que ser ajudada, só para deixar claro, tá? Então acho que esses programas são válidos. Mas assim, o que eu vejo? A tecnologia e os nossos brinquedinhos melhoraram muito. Mas eu não vejo as pessoas melhores. Eu fico muito preocupado com isso, tá? Porque eu vejo a gente sendo governado, quando eu digo, falo não só a nível Brasil, como a nível mundial, as campanhas cada vez mais caras, as coisas cada vez mais pirotécnicas. E aí eu venho de Belém pra cá, que nem eu te falei, no carro, e a gente sai de lá, não sabe a hora que chega, porque tem pedaços da estrada que estão até hoje pavorosos. Tipo, esses dias eu vou pra Itaituba, então assim, tu leva quantas horas daqui pra lá? Ninguém sabe. Se chover, tu não chega. Tem que ficar pelo menos no caminho. E aí eu te pergunto, por que a gente ainda tá vivendo isso? Será que é falta de recurso? Será que é falta de dinheiro? E eu também me ponho no lugar dos políticos. Porque hoje em dia é o seguinte, tu imagina a loucura, Jonas, se o cara fosse candidatar, aí o cara chega, olha, como é que é uma boa gestão? É igual a tua casa. Se tu gastar mais do que tu ganha, vai dar problema. Concorda comigo? Com certeza. Então o cara vai se candidatar, aí tem um mentiroso e tem um verdadeiro. O mentiroso, ele vai dizer, olha, eu vou aumentar teu salário. O outro também vou dobrar, eu vou te dar 15 bolsas, eu vou te dar uma cesta básica. O verdadeiro, ele vai dizer, não, pô, não posso dar bolsa para todo mundo. O teu salário, Jonas, eu vou reduzir igual o meu. Vamos diminuir para melhorar a cidade? Esse cara que fala a verdade, ele vai ganhar ou vai perder? Que fala a verdade, vai perder. Vai perder. Então, nós como cidadãos, assim, como pessoas, a gente tem que mudar também. Porque senão a gente vai continuar apoiando, elegendo quem faz festa, quem faz mais barulho, quem dá aquela cesta básica, quem dá aquela camisa, e não quem é a melhor opção. E a consequência disso é muito grande depois. Muito grande. E a gente continua reclamando e não resolve. Mas na hora de votar, vota no mesmo.
Então, assim, Se não tiver essa mudança de percepção também. que é uma mudança de percepção. E os políticos muitas vezes já entenderam o jogo. E o que é que eles fazem? Tomam de fazer festa. É isso mesmo. Pô, Boni, cara, que papo bacana. Vamos marcar outro. Vamos marcar outro. Vamos marcar outra assim Mas para eu não. abrir essas novas unidades, que você vai gostar que tem novidades. Porra, muito bacana. Mas eu não posso te deixar sair daqui. A nossa missão aqui é contribuir com o desenvolvimento da região. O que tu falaria para uma pessoa que quer montar o seu próprio negócio? Simples. Na verdade, eu falo com as pessoas. Eu trabalho com muita gente nova, né? Inclusive a minha filha. Minha mais nova tem 18 anos e tal. A galera que trabalha comigo é muita gente nova. E o que eu digo? Primeiro, você se faça útil. Segundo, estude, que a pessoa não dá o valor. E eu, quando eu digo estudo, não é o estudo acadêmico, só vou para a faculdade. Hoje em dia, Jonas, a gente tem uma ferramenta que no meu tempo e no teu não tinha. No meu tempo e no teu não tinha, que é o YouTube, um exemplo. Sim. Se você puxar no YouTube, você conhecer algumas fontes sobre qualquer assunto, você vai aprender. Pô. Tem tudo aí. Então, quer aprender sobre vendas? Você tem boas pessoas ensinando no YouTube. Quer aprender sobre finanças? Você tem boas pessoas no YouTube. Quer aprender sobre marcenaria? Você tem boas pessoas no YouTube. Quer aprender sobre pescaria? Quer aprender sobre qualquer coisa? Você acha? Quando eu dei o YouTube, é uma das ferramentas. Você tem o Google e você tem o boca a boca. Então, o que eu vejo? A pessoa quer começar o próprio negócio, primeiro vê para que ela tenha uma certa vocação. Porque tem gente, eu não gosto de sangue, eu vou ser médico, vai dar problema. Entendeu a situação? Eu não gosto de gordura, eu vou montar uma churrascaria, vai dar problema. Eu sou, sei lá, então eu digo assim, vê para que tu tem vocação. Então assim, eu gosto do ambiente do açaí e eu gosto do ambiente academia. Então por isso que é fácil para mim estar ali todo dia. Tu nota que eu tô até fechar. Ou eu fico, não é um esforço, eu não sabe aquele papo que é meio clichê? É um prazer fazer isso. Então eu conversando com os jovens, o que eu noto? Que muitas vezes eles estão perdidos. Tu quer fazer o quê? Não sei. Eu só quero ficar rico. Não, mas tá bom, mas tu vai ficar rico como? Não sei. Então, o que eu acho? Primeiro, a pessoa tem que decidir onde ela pode somar. Ela pode dizer, eu vou ser o melhor vendedor aqui dessa... Onde ela pode render mais. Onde ela pode render. Não, eu vou ser atleta. Então, seja o melhor atleta e modele, tipo assim, será que o melhor atleta, ele faz o que você está fazendo? Que foi aquilo que eu te falei da maratona mais cedo. Ai, Jonas, olha, o meu sonho é jogar na NBA basquete. Aí tu vai dizer, mas tu tem pelo menos a bola de basquete? Aí eu vou dizer, não, então isso não é um sonho, isso é um delírio. O que você está fazendo para alcançar aquele sonho. Então, quem quer empreender, o que eu vejo? Descubra para que você tenha vocação. Não quer dizer que vai ser um chamado divino, que Jesus vai descer no seu quarto e dizer, olha, você nasceu para ser pintor. Não. Comece a fazer certas coisas que, naturalmente, um parente seu, um amigo seu vai dizer, cara, olha, eu acho que tu tem um jeito para vendas. Tu tem um jeito para pintura, tu tem um jeito para atleta. Você está mais ou menos entendendo onde eu quero chegar? Sim, sim. E aí pegue isso e agarre com todas as forças e desenvolva. E aí estude em cima disso. Estude, desenvolva, consiga mentores. Mas não é esses coach que tu vai pagar na internet para levar o pouco dinheiro de quem está começando tem. Tu pode arrumar um coach, um amigo, que está um pouco mais na frente que tu. E nesse momento ele pode ser teu instrutor, tu pode te inspirar nessa pessoa. Mas eu vou ficar daquela pessoa andando para cima e para baixo, parece um besta. Não, pô, tu devia pagar com aquela pessoa para aprender, porque ela pode te levar muito mais longe. Então eu acho que as pessoas, para fazerem qualquer negócio, elas têm que estar preparadas e elas têm que ser diferentes. Porque o que não pode? Olha, eu queria que tu me desse um emprego. Aí a pergunta diz, o que é que ele faz? Não, ele é até honesto. Não, honesto é obrigação. O que eu vou fazer de diferente para ajudar a Vox? Eu tenho que dizer, não, Jonas, eu sou profissional em microfone. E o teu microfone, isso é um exemplo hipotético, não é o meu caso, tá? Só para se eu viesse aqui. Entendendo perfeitamente. E eu mexo nos microfones de forma tão bem que vai ter uma frequência muito melhor, vai captar muito melhor o som, aí tu vai te impressionar. Depois de tu te impressionar, tu vai me botar à prova. Aí eu venho aqui e faço, mas eu já estudei. Quando melhorou, qual é a tua alternativa? Me contratar, porque eu me vendi para ti. Não, eu entendo de iluminação. Aí eu vou pegar um podcast teu, vou dizer, tu tá vendo essa iluminação, Jonas? Tá vendo? Deixa eu fazer uma pra ti. Tu vai dizer como? Não, quanto tu quer? Nada, deixa eu fazer de graça. Aí eu já estudei, eu preparo a iluminação, eu digo, agora compara. Se o que eu fiz ficar melhor, o que tu vai dizer? Pô, trabalha comigo. Só que como é que eu vejo? As pessoas, elas vêm muito pedir. E tu é bom de quê? Aí o cara diz, não, de nada. Não, então tu não quer um emprego, tu quer um pai, pô. Às vezes as pessoas me perguntam na entrevista, dizem assim, quanto vocês pagam? Eu disse, quanto tu me faz ganhar? Acabou. Vou dar um exemplo, caro e barato. Não tem o caro e o barato? Sim. Eu vou dar um exemplo, que nem eu falei, essa moça lá. Eu tenho pessoas que ganham algumas dezenas de mil comigo. Por quê? Porque elas
vendem muito. Então, Sim, elas geram muito dinheiro. E elas são peças fundamentais para que a engrenagem rode. sim. E se você vem só pedir um emprego e você é plenamente substituível, você devia refletir e rever. Porque qualquer hora tu pode sair do jogo. Eu acho que tem uma análise muito simples que a pessoa pode fazer, né? O que eu estou fazendo, eu recebo. O que eu estou fazendo paga isso e dá lucro. Porque isso é o correto, né? Só qual é o grande problema, tá, que a gente tem aqui? Isso joga contra a gente, joga contra de forma mortal. É o nosso sistema trabalhista. E agora eu vou ser criticado porque eu vou estar indo contra os coitadinhos. Eu ainda não vi o americano fugindo para vir morar aqui. Agora tu vê um bocado de brasileiro, um bocado de gente querendo morar lá. E lá não tem justiça do trabalho. Não é que não tem, ela é muito menos problemática, vamos chamar assim, do que a nossa. Então aqui o funcionário, ele já vem pensando assim, olha, eu não vou entrar porque se eu não estiver muito satisfeito, ele não quer sair pela porta da frente. Alguns casos de algumas pessoas ruins, tá? Ele cria um caso, vê se tu demite, porque ele tem uma série, tem a indenização, ainda tem... Tá errado. Então se ele soubesse que se ele não prestar, tu vai pra rua amanhã, ele se esforçava mais. Porque assim, olha, se esse emprego que tu vai conseguir, isso vai definir a tua vida, tu concorda que tu te esforça mais? Com certeza. Agora, se tu tem plano A, B, C, tu diz, se eu não trabalhar com o Jonas, eu trabalho com o João. E se não der o João, eu pulo pro José. E aí a gente vai fazendo uma fábrica de medíocre. Isso é uma parada assim, forte, grosseira. É. Mas assim, se o cara entendesse que ele tem que ser bom, cara, os negócios aqui eram melhores. As coisas eram... Então, o ambiente também para empreender é difícil. Só para te deixar claro. Tanto para quem quer ser o empreendedor, porque ele vai ter que contratar gente. Só que isso não dá para notar quanto o cara que vai ser o contratado. Porque ele pensa que ele está seguro numa lei trabalhista de décadas. Daqui a pouco tempo ninguém recebe mais aposentadoria porque não vai pagar a conta, pô. Porque é só tu ver constantemente tá se gastando mais do que tá se ganhando. Vai chegar uma hora que a balança não vai dar conta. Essa hora já chegou. Essa hora já tá aí. Essa conta já tá feita. Só que tá empurrando. Né? Tá no negócio de pedala. Pedala. E uma hora vai acontecer o que tu acabou de falar. Vai explodir. E aí toda aquela falsa ilusão. Não, olha, eu vou ser amparado. Eu vou ser... Não vai, pô. Não vai. Eu vou só dar um exemplo hoje em dia. Por mais que nós tenhamos tido políticos bons aqui e tudo mais. Tu quer ver um exemplo, João? Esse é papo de doido que eu vou te falar de novo. O cara é político, né? Vamos supor que o cara seja, sei lá. Quando o parente dele fica ruim, ele vai pra UPA ou vai pra onde? Pra UPA. Ele vai pra UPA ou vai pro Einstein? Ah, o político. O político? Ah, pro Einstein. Tu entendeu? Então, tá tudo errado. O filho dele estuda no particular ou no público? Particular. Do político? É. Particular. Tu entendeu? Onde eu quero chegar? Na escola, né? Porque se eu não estudo lá e ninguém meu estuda lá, é mais difícil. Eu não tô falando aqui que são todos os políticos ruins, não. Eu tô te falando que o sistema é confuso. Mas eu acho que devia ser assim, olha. Eu sou um doido, né? Esse é papo de maluco, perturbado. Você quer ser político? Quer? Então tudo bem, vamos pra cá. Você vai ser atendido na UPA? Ah, não quero. Então você não pode, porque se tu tem que dar... É aquilo que eu te falei. Eu não posso. Ele vai cobrar, fiscalizar aquele serviço que ele não usa. Não, eu não posso. Já imaginou? Eu venho aqui, olha, tu não quer treinar na Bonifit, Jonas? Diz quero. Aí tu pergunta, tu treina lá, Boni? Digo, não, treino no outro. Então não pode, pô. Aí eu abro uma churrascaria. Jonas, vai lá comigo. Aí tu diz, tu come churrasco? Eu digo, não, pô, sou vegetariano. Não cola, pô. Então eu acho que é o seguinte, a pessoa só funciona na vida, seja minha, seja tua, seja do meu filho, do teu, de qualquer pessoa, se você puder ser responsabilizado. Então assim, se hoje na tua empresa tu não pagar tuas contas, tu tem possibilidade de deixar pro outro daqui 4 anos? Não. A conta vem em cima de ti, da tua mulher, seja lá de quem for. Então o que é que eu vejo? Que muitas vezes a gente, como a pessoa não está diretamente ligado nisso, né? Acaba tendo esse tipo de problema. Então, assim, as leis trabalhistas. Quem é que faz as leis trabalhistas? Será que é quem emprega? Na grande maioria ou não? Se tu não sentir na pele, que tem até aquele livro do Nassim Taleb, que eu acho que é Skin the Game, você não tem como... Se tu sentir na pele, tu sabe. É. Tu entendeu? A gente só sabe quando a panela tá quente, Eu quando e tu, pega, né? a gente pode falar do pitio do peixe, do calor, a gente pode falar da neve? Não. Não, pode até falar muito superficialmente, mas o cara que mora na neve, ele vai falar na neve muito melhor Mais propriedade. do que eu e tu que a gente vai falar agora. Pô, e a chuva? E o atoleiro? Aí, A gente pode. uma ida e vinda pra Belém, aí você fala bem. Tu fala bem, é ou não é verdade? Tu já imaginou que eu tô falar com, meu irmão, um suíço, como é que é a UPA? Não tanto que tu vê, eu tenho muito amigo na América, eu tenho uns amigos em Dubai. Quando tu menciona pra ele que tem roubo de celular, ele nem tem, ele sabe, é tipo assim, tu viste um marciano ontem, ele não entende que tem isso aqui. Vocês estão entendendo? É estranho.
Então, o que é que eu acho que falta, de um modo geral? Seja para quem vai empreender, primeiro, estude, se prepare e colhe em quem já empreende. Não pegue conselho ou crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Colhe e encoste, que você aparentemente pode pensar que está perdendo tempo, você não está. Você está aprendendo e evoluindo como pessoa. E que a gente consiga, de um modo geral, num futuro, sabe Deus quando, melhorar esse sistema que está, na minha humilde visão, nos aprisionando, que foi aquilo que eu te falei. Porque se você usa, eu vendo a Bonifit, eu treino na Bonifit, beleza. Agora não pode eu vender uma coisa e usar outra. Com Ah, certeza. eu não posso fazer a lei trabalhista se eu não emprego ninguém. Não é que eu não posso, eu até poderia. Mas o ideal teria que me cercar de pessoas que empregam, eu teria que ouvir quem emprega. Eu acho que Foi feito só por um lado, né? é estranho. Por quê? Porque está no lado direto do assistencialismo. E eu volto a dizer que eu não sou contra ajudar o outro, eu sou a favor. Mas tem que ser ajudado de forma O problema não é ajudar, é a temporária. forma, né? Temporária. Eu te digo que muitas vezes você fica numa dificuldade de arrumar até funcionários, o emprego, porque a pessoa está garantida numa bolsa qualquer. Pessoas saudáveis, pessoas boas, pessoas que podiam estar melhorando a economia de um país. E a própria vida dela, da família dela. Tu entendeu? É. Então isso me deixa muito triste. Mas eu ainda Bacana. tenho muita esperança, tá, Jonas? Eu acho que Todos nós. a gente tem um povo maravilhoso, a gente tem bons políticos bem intencionados aqui, a gente tem pessoas boas, inclusive na nossa região, e a gente tem que lutar contra esse sistema para tentar melhorar, tá? Maravilha. Tentar melhorar. Maravilha. Ó, Boni, vamos ficar marcado aqui um outro aí, tá? Você tem portas abertas aqui. Muito obrigado por tirar esse tempo, bater esse papo aqui maravilhoso com a gente. Eu que agradeço de coração. Para mim foi uma honra. Espero ter podido contribuir e espero, de uma forma com toda humildade, ter conseguido, de repente, até inspirar alguém ou botar alguém no caminho para que a pessoa seja mais feliz. Não para que a pessoa, foi o Boni que fez isso, não. Eu quero é que mais pessoas sejam felizes. Que quanto mais pessoas forem felizes, o mundo é melhor, porque o teu nível de tolerância aumenta. Tu já viu? Tu sai na rua, todo mundo com raiva, um xinga o outro. Tu sai num ambiente, todo mundo legal, o cara diz, epa, não briga, foi nada, tá tranquilo. Então, o meu objetivo é que fazer um mundo mais feliz, Jonas. E eu acho que você, o seu veículo, é um instrumento para isso. Muito obrigado. Vamos tentando, vamos junto. Para você que ficou até agora, um forte abraço. Pega esse vídeo e compartilha para o máximo possível de pessoas. Deixa teu like, curte. Um forte abraço, até a próxima.